Boa noite a todos. Bom, o que dizer diante de tanto acolhimento, de tanto carinho, de tanta receptividade desta casa, dos dirigentes dessa casa, do AELUZ, que é, bom, não precisa nem descrever muito, né? Aquele ponto de luz para tanta gente, não só em Rio Preto, mas através da internet se torna esse ponto de luz já no mundo inteiro. Ontem, a gente, lá na Rádio Espiritismo, estávamos transmitindo palestras do AELUZ, uma palestra do nosso querido Oceander. E eu até mostrei para ele gente nos Estados Unidos, gente na Alemanha, gente no Japão, gente na Grã-Bretanha, na Irlanda, todo mundo ouvindo o Oceander lá naquele estudo. E receber esse convite de vocês é uma grande alegria. Espero que possamos aqui trocar conhecimentos, aprendizados e, principalmente, colocá-los na prática. O espírita tem uma grande responsabilidade em relação a isso. Porque aquele outro que comete o erro, comete as falhas, ele vai falar assim, eu não sabia. Mas o espírita, ele tem como marca registrada, vamos dizer assim, o estudo, o aprendizado, o conhecimento. O espírita falar, eu não sabia, fica um pouquinho complicado. Então, é uma responsabilidade, sim, a gente colocar na prática todos os valores, todas as lições que a gente aprende e semear. Também vamos plantar as sementinhas, porque se as sementes são boas, elas vão dar o fruto no momento certo. Às vezes pode nem ser na hora que eu gostaria, mas sempre vão dar o fruto no momento certo. Também quero deixar registrado a alegria e a honra, né, de, pelo que eu estou sabendo, o nosso estudo aqui está inaugurando esse salão, não é isso? É uma alegria muito grande também. É para ficar registrado, viu? Aí quando quem assistiu o vídeo depois, está registrado. Então hoje, nós vamos falar provas científicas da reencarnação. Espiritismo, ele é o quê? Ele é religião, ele é filosofia e ele é ciência. Vamos então trabalhar essa parte de ciência hoje, ok? Provas científicas da reencarnação. Como é que a gente pode falar sobre isso? Reencarnação é alguém que lembra da vida passada? Mas ele lembra da vida passada, mas por que eu não me lembro da minha vida passada? Por que isso acontece? Como é que funciona isso tudo? Como pode ser provado, ou mostrado, ou esclarecido? Vamos falar sobre tudo isso hoje. Bom, primeiramente, eu preciso passar o conceito de memória. Conceito não. Os tipos de memória que nós temos, tá? Para que a gente possa, então, compreender esse processo. Por quê? Em algum momento ou outro, nós trazemos lembranças, sentimentos, características de vidas passadas nossas. E por uma razão muito simples. Se quando nós desencarnamos, nós não mudamos muito, nós continuamos na nossa escala de evolução. A gente desencarnado apenas muda um pouquinho o ponto de vista, a visão de algumas coisas, mas estamos nesse progresso, nessa escala de desenvolvimento. Não mudamos tanto, mas vamos crescendo, vamos evoluindo. Por outro lado, quando reencarnamos, então, nós trazemos as nossas características também de vidas passadas. Talvez nós aqui não percebamos isso,
Mas fica muito nítido quando, por exemplo, vemos uma criança de 2, 3 anos pegar um piano e começa a tocar aquilo. São inúmeros os casos. Há pouco tempo, no Fantástico, mostrou uma reportagem de um garoto de 3, 4 anos jogando xadrez e ganhando de todo mundo. Aliás, ele não ganhou de todo mundo. Sabe por quê? Colocaram ele para jogar contra o Kasparov, que foi o campeão mundial. Aí ele perdeu. Deste lado, o garoto de 4 anos. Do outro, o Kasparov, o campeão mundial. O Kasparov ganhou. Mas, ele suou a camisa para ganhar. Não foi fácil. De onde vem isso? Como é que pode? Então, a gente tem exemplos. Talvez a gente não se lembre ou não perceba, por causa do nosso inconsciente, algumas coisas de vidas passadas que também nós carregamos. Mas, para isso, nós precisamos compreender os tipos de memórias que nós temos. A primeira memória que nós temos é a memória cronológica. Ela vai de acordo com o tempo. Eu me lembro melhor do que eu fiz hoje em relação ao que eu fiz ontem. Eu me lembro melhor do que eu fiz ontem em relação ao que eu fiz na semana passada. Eu me lembro melhor do que eu fiz na semana passada em relação ao que eu fiz no mês passado e no ano passado e por aí vai. Ok? Porém, essa memória, ela é uma memória de curta duração. Hoje, 20 de novembro de 2017. Se eu perguntar a vocês, se vocês se lembram do dia 20 de novembro de 2016, eu creio que a maioria não vai se lembrar. A não ser que seja o aniversário de alguém, algum evento, alguma coisa importante. Não vai se lembrar, é uma memória de curta duração, essa memória cronológica. A segunda memória é a memória emocional. Essa é uma memória que fica, que marca. Eu perguntei para vocês, dia 20 de novembro do ano passado, e pelo que eu percebi, a maioria não se lembrou, mas eu vou fazer agora uma covardia. Eu vou perguntar uma data que foi 16 anos atrás. Ah, Sérgio, 16 anos, vai ficar mais difícil ainda. 11 de setembro de 2001. Ataque das Torres Gêmeas. Vocês lembram? Ué, mas como é que pode? Tem 16 anos, vocês não lembram do que foi há um ano? Vocês lembram de 16 anos atrás? Por que vocês lembram? Mexeu com o emocional. Algumas pessoas contam com riqueza de detalhes. Eu estava de manhã, eu estava no trabalho, eu estava vendo uma televisão, era uma televisão assim, assada, eu estava com a... Lembra? Com riqueza de detalhes. A morte do Ayrton Senna, muita gente lembra também. 1º de maio de 94. E assim vai, né? São vários eventos. Ontem eu estava comentando, quem gosta muito de futebol, o dia que o Brasil tomou aquela chinelada da Alemanha, o pessoal lembra. O pessoal que é jovem há mais tempo do que eu, o dia que o Brasil ganhou a Copa de 70, ou quando o homem foi para a Lua, né? Lembra? Memória emocional. Essa memória emocional, ela faz parte tanto do emocional coletivo, e eu aqui utilizei o exemplo do emocional coletivo para que todos registrassem essa lembrança, mas tem também o emocional particular, o emocional individual. Uma data de aniversário, uma data de nascimento, o nascimento do filho ou da filha, uma promoção no trabalho, às vezes uma viagem, um evento, né? Seja no emocional em aspectos traumáticos, ou que não tenha sido uma recordação boa, ou no aspecto também de lembranças muito boas, ok? Então, essa memória emocional é a memória que marca. E aí, isso explica, inclusive, por que pessoas muito idosas, pessoas com 90 e poucos anos, a minha avó desencarnou com 102 anos, ela não lembrava o que tinha comido no café da manhã, mas ela me contava casos de 1938 com uma riqueza de detalhes extraordinária. Repara,
Às vezes você tem uma pessoa idosa do teu lado, você não sabe, não tem assunto para puxar. Aí você fala, quando você tinha 18 anos, 19, você lembra, como é que você conheceu o meu avô? Aí pronto, aí vai embora, vai ficar 3 horas falando. E não lembra do que comeu no café da manhã. Por quê? A memória emocional. E esta memória emocional, nós trazemos também esse emocional registrado de vidas passadas. Eu falo isso como psicoterapeuta reencarnacionista, que trabalhamos com regressões a vidas passadas, porém é uma psicoterapia um pouquinho diferente da famosa TVP, que é com hipnose, aquilo tudo. A psicoterapia reencarnacionista, ela não tem hipnose, tá? Quem quiser pode procurar o site da ABPR, Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, portal abpr.org. Assim como a OAB está para os advogados, a ABPR está para os psicoterapeutas reencarnacionistas. Estou só abrindo um parênteses com relação a isso, porque ela é uma regressão que não tem hipnose e ela segue aquele conceito que tem, segundo a doutrina espírita, de esquecimento do passado. Sérgio, eu vou te dar, o pessoal que está assistindo na internet, Sérgio, eu vou te dar um clique, eu vou clicar lá no X. Lá no X ali à direita, como é que o esquecimento do passado, a doutrina espírita fala que não é legal. E é claro, eu vou concordar com vocês, não é legal. Você fazer uma regressão para saber se foi rei ou se foi rainha, se foi príncipe ou se foi princesa, às vezes está estressado, às vezes chega alguém para mim e fala, Sérgio, eu não aguento mais o meu marido, eu tenho uma dor de cabeça e apurrinhação o tempo todo, os meus filhos me perturbam. Faz uma regressão porque eu quero ver lá, eu joguei pedra na cruz, só pode ser isso. Não, faz lá. É claro que não vai ser feito. Agora, ela segue o conceito que é dado por André Luiz no capítulo 2 do livro Obreiros da Vida Eterna. Eu vou fazer uma leitura de um trechinho desse capítulo 2. Ele fala assim, André Luiz está no plano espiritual com o Dr. Barcelos, tá? E aí ele comenta sobre a psicoterapia falando, precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem a zona de raciocínios falíveis do homem. Quantos raciocínios equivocados a gente tem, não é verdade? Então, trabalhar isso, raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas, tá? Então, o que André Luiz com o Dr. Barcelos fala? Personalidade congênita. Ele confirma aquilo que nós falamos no início. Nós reencarnamos com as características que nós já tínhamos no nosso passado para continuarmos o processo de desenvolvimento, o processo de reforma íntima. Não é isso que a gente estuda na doutrina espírita? Trazemos isso. Então, ele comenta essa parte. E fala que falta as teorias de Sigmund Freud, porque a psicologia, a psiquiatria não levam em consideração a reencarnação. Veja, eu não estou aqui querendo dizer que a psicologia, a psiquiatria não presta, de forma alguma. Tantos psicólogos, tantos psiquiatras que fazem um trabalho maravilhoso. Porém, ele diz que falta ainda esse ponto para melhorar. Por que razão? Vou dar um exemplo. O tratamento com o psicólogo. Ele vai chegar para você e vai falar assim, conte a sua infância, conte a sua adolescência, para que a gente possa identificar os traumas, os eventos ali que causaram algum distúrbio, alguma coisa, uma síndrome do pânico, uma claustrofobia. Ele vai procurar identificar na infância e na adolescência. Quando ele identifica este evento na infância ou na adolescência, maravilha, resolve o problema. Ele encontrou a causa, vai trabalhar aquilo e a pessoa vai ficar curada, vai ficar 100%. Mas pergunto aos senhores,
E se esse evento tiver acontecido antes da infância, numa vida passada, vai ser identificado? Não vai. Ela não vai conseguir trabalhar isso direito. O trabalho do psicólogo, do psiquiatra, nessa hora, vai apenas ajudar aquela pessoa a administrar aquele problema, o que já é maravilhoso, já é muito bom. E André Luiz, em 1946, já falava isso. Levar em consideração a personalidade congênita, as características, os eventos, os traumas de vidas passadas, que aí vai ajudar. Em psicografia, Freud mandou uma mensagem dizendo que ele tinha uma paixão inexplicável pela mãe. E, inclusive, através de Freud, surgiu o conceito do complexo de Édipo e complexo de Electra. O filho competindo com o pai pelo amor da mãe, a filha competindo com a mãe pelo amor do pai, porque Freud tinha isso, ele trabalhou muito isso para conseguir explicar. E em psicografia, depois de desencarnado, Freud chega e fala assim, não era nada disso, o que aconteceu, no meu caso, Freud em especial, é porque ele e sua mãe, numa vida anterior, eles eram amantes, eles eram apaixonados, era um casal. Então, ao reencarnar na condição de filho, ele continuou alimentando aquela paixão, aquele relacionamento. Olha aí da personalidade congênita, da característica da vida passada. Até porque aqui, nenhum de nós somos, nós estamos. Aquele cara que fala, eu sou homem, brasileiro, e jovem, e não sei o que lá, ele está homem, ele está brasileiro, ele está jovem. O estar jovem a gente sabe que nessa vida vai envelhecer, mas o estar homem, o estar brasileiro, tudo isso, né, numa vida passada ele pode ter estado mulher, ele pode ter estado na China, pode ter estado no outro lugar, num outro país, numa outra cultura, numa outra situação, porque já estudamos também em doutrina espírita o porquê que muitas vezes um homem reencarna como mulher e vice-versa. Por que que um homem reencarna rico e na outra vida reencarna pobre? Numa vida ele reencarna saudável e numa outra vida ele reencarna com a saúde debilitada? Só na doutrina espírita é que nós encontramos o esclarecimento para isso. Por quê? Senão, a gente não ia conseguir encontrar um conceito de Deus justo. Como é que Deus é justo se um nasce rico e o outro nasce pobre? A gente reclama aqui do nosso Brasil. Eu queria ter nascido na Suécia. A Suécia que é uma beleza, é uma maravilha lá e tal. A corrupção não tem e tudo mais. Eu queria ter nascido na Suécia, mas podia ter nascido na Síria também, né? Quem acompanha aí pela internet, pela televisão, com aqueles bombardeios, cidades destruídas, o sujeito ele acorda com um único objetivo, estar vivo no final do dia. Só isso. Apenas isso. Se ele conseguisse, ele está feliz da vida. Por que acontece isso? São as nossas provas, os nossos resgates, os nossos desafios que são explicados na doutrina espírita. Por isso que se coloca, né? O espiritismo é a religião do futuro? Não. É o futuro das religiões, que somente levando em consideração esses conceitos é que vai fazer algum sentido. Enquanto as pessoas ainda ficarem cegas para isso, tudo bem, paciência, ainda não está no tempo. Vai sofrer um pouquinho mais, vai ter uma dificuldade um pouquinho maior para compreender isso, ok? Só para falar ainda da psicoterapia, na questão 399 do Livro dos Espíritos, sobre esquecimento do passado, o que vem escrito ali? Ele fala que não é legal a gente ficar querendo lembrar o passado. Porém, ele diz assim, mergulhando na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores,
como se um véu as cobrisse. Todavia, conserva algumas vezes vaga consciência. Ele podem ser reveladas. Esta revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. André Luiz, em 1946, falou que viria essa psicoterapia. Chegou em 1996, em Porto Alegre, através do Dr. Mauro Quitico, que foi trabalhando, foi desenvolvendo, está na missão dele, ok? E aí, como funciona essa regressão na psicoterapia reencarnacionista? Não tem hipnose, não tem nada disso. Ela vai deitar, vai ouvir uma musiquinha, vai expandir o seu campo áurico, e quem vai mostrar para ela os fatos, as situações que são importantes, o fim útil que está escrito na pergunta 399, é o mentor espiritual dela, é o anjo da guarda dela, um espírito superior. Pouca gente conhece isso, né? Eu acho que a maioria não conhece. Então depois, quem quiser pesquisar um pouquinho, entrar lá no site da BPR, quem quiser anotar o meu WhatsApp também, tem aí, o pessoal deu um panfleto da Rádio Espiritismo, pode mandar mensagem, a gente conversa, orienta e tudo mais. É um trabalho em conjunto. Mas vamos voltar sobre as memórias. Faltou uma memória. Eu falei da memória cronológica, falei da memória emocional, mas tem uma outra, que é a memória de conexão, memória conectiva. Como funciona esta memória conectiva? Nós estamos aqui, tá bom? E de repente, a gente ouve uma música que lembra a nossa juventude, que lembra uma viagem, que lembra um evento, que lembra um fato, uma situação. A gente viaja no tempo, principalmente quando a gente ouve música, né? Músicas mais antigas, a gente não viaja no tempo. Às vezes um cheiro, um perfume. Eu sinto aquele cheiro, me lembro de fulano, me lembro de alguém. Aqui em Rio Preto, tem o famoso cheirinho de Rio Preto, né? O Seander estava comentando isso, né? Do cheiro de Rio Preto, que a pessoa se lembra. Às vezes uma imagem, uma foto, um vídeo, um filme, remete a gente para determinada época, para determinado lugar. Uma música, um som, um ruído. Se de repente eu tivesse com o áudio aqui daquele barulhinho, da maquininha do dentista, a pessoa viaja, ai meu Deus do céu, né? A gente se conecta. Então, isso também ocorre com relação a vidas passadas, tá? Vamos falar então, eu vou contar alguns casos em psicoterapia de lembranças do passado que foram importantes, e vou também trabalhar alguns casos deste livro aqui. Esse livro do Ian Stevenson, Reencarnação, 20 casos, tá? Deixa eu botar aqui para quem quiser ver. Aqui também, quem quiser ver, tá? Ian Stevenson é um cientista, nascido em 1918, canadense, tá? E lá ele conseguiu o patrocínio lá da universidade e tudo mais para estudar casos que ocorriam sem explicação. Aliás, eu vou primeiro falar os casos do Ian Stevenson, depois eu falo os da psicoterapia, tá? Então, o que acontecia? Vocês imaginem uma criança com 3 anos de idade, com 2 anos de idade, com 4 anos de idade, e você falando, filho, vai lá beber aguinha, vai lá fazer um xixizinho, vai lá pegar o brinquedinho. Aí a criança com 3 anos fala assim, por que vocês estão me tratando igual neném, igual criança? Que conversa é essa? Eu não sou criança. Eu tenho marido, eu tenho filho, eu moro em outro lugar. Eu não sou, vocês estão me chamando disso, eu não sou nada disso. O pai já ficava meio assim, né? Já ficava, meu Deus do céu. Crianças de 2, 3, 4 anos reagindo assim. E aí, sabe o que faziam?
de madrugada fugiam de casa. E fugir de casa, mas por que você está fugindo de casa? Eu não estou fugindo de casa, eu estou indo para casa que eu moro. E aí, chamavam, o pessoal investigava, o Ian Stevenson, ele ia lá atrás para poder registrar de uma forma totalmente científica. Totalmente científica. Ele não catalogou muita coisa, não. É porque a gente não tem muitos dados. Ele catalogou só 2.500 casos. Não sei se está bom para vocês. E depois, o Brian Weiss catalogou mais 1.500 casos. É pouca coisa para pesquisar. É que o pessoal não quer pesquisar. Vai fazer o quê? Eu estou trazendo 20. Inclusive, neste livro, tem 2 casos aqui no Brasil. Tem 2 casos aqui no Brasil. Não vou ler esses casos não, para quem quiser depois procurar, aí a gente vai falar sobre eles, tá? Então, o que acontecia? Ele vai observar fatos em comum. Por que essas crianças lembravam com tanta riqueza e eu aqui, pobre, coitado, não lembro de nada, não lembro de coisa nenhuma? Talvez seja um questionamento. O que o Ian Stevenson observou que tinha em comum era que essas crianças, o período intervidas dela, o que nós espíritas chamamos de erraticidade. Erraticidade é o quê? Eu desencarnei, a pessoa desencarnou em 2000 e ela reencarnou em 2010, ela ficou 10 anos na erraticidade, o período que ficou do lado de lá, ok? Então, o que se observou é que essas crianças ficaram na erraticidade um período inferior a 9 anos. Desencarnou em 2000, reencarnou em 2003. Aí ela carrega a memória cronológica. É aquela que é de curta duração, mas a gente ainda lembra. Isso esclarece por que nós, de repente, não lembramos com tanta riqueza assim. Provavelmente, ficamos no período da erraticidade, no período intervidas, um espaço de tempo superior a 10 anos. Isso foi o que se observou. Então já vem a primeira prova e o primeiro esclarecimento. Um outro ponto interessante, essas crianças, lembrando com grande riqueza de detalhes, aos 3, 4, 5 anos, quando chegavam aos 12 anos, aos 15 anos, já se esqueciam de quase tudo. Já não se lembrava muito bem, preferia nem falar sobre o assunto. Lembrava apenas de algumas coisas em relação à memória emocional. Mais ou menos uma pessoa, um parente que tinha muita afinidade e tal, lembrava. Mas o resto já não lembrava tanto assim. Então, isso se torna algo que esclarece. Por que eu não me lembro e por que o outro lembra e o que acontece. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Deixa eu encontrar aqui. Antes de eu fazer isso aqui, só algumas perguntas que são comuns, né? Que perguntam para a gente. Quantas vezes nós reencarnamos? Alguém tem ideia? Eu estava na dúvida se era Emmanuel, Ramatiz ou André Luiz, mas me chegou a informação que foi André Luiz. Nós reencarnamos aproximadamente, até estarmos no ponto que estamos, 2.500 vezes. E olha que a gente não é lá grande coisa ainda, hein? Olha que a gente ainda tem, para a gente ter apenas uma noção desse processo de evolução, de desenvolvimento, como é que anda. Vivemos em mundos primitivos, depois em mundos de provas e expiações, né? As quitações de débito, os sofrimentos que são construtivos para o nosso desenvolvimento e a nossa evolução. Depois vamos para o mundo de regeneração, que o nosso planetinha Terra está entrando nessa fase de regeneração, para depois ir para os mundos ditosos, felizes,
e depois os mundos perfeitos. 2.500 para a gente chegar nesse aqui de provas e expiações. Imagina o que é que tem pela frente. Mas vamos em frente. Subir um degrauzinho a cada dia, a cada encarnação. Então ele coloca isso. Outra pergunta que é feita: há reencarnações apenas na Terra? Só na Terra? Não, né? Outros planetas, outros orbes, outros mundos também ocorre. Mas Sérgio, quem disse isso? Olha, quem disse isso foi Jesus. Na casa do Pai há muitas moradas. Ah, Sérgio, mas eu não acredito no que está escrito lá de Jesus e nada disso e tal. Eu queria alguma coisa que me levasse à reflexão. Vida em outro planeta, ora, que coisa, né? Chico Xavier, primeiro livro psicografado pelo Chico, acho que foi o primeiro livro, não tenho certeza absoluta agora não, mas se não me engano foi Cartas de uma Morta, psicografado, vindo da mãe dele, Maria João de Deus. E neste livro, isso nos anos 20, 30, Maria João de Deus fala sobre o planeta Marte, a atmosfera, o pessoal que vive lá, as características do planeta. Ela fala também do planeta Júpiter, características do local, os seres que habitam lá e tudo mais. Ela fala de Marte, de Júpiter e de Saturno. E aí, a nossa querida NASA chega agora, no século XXI, informando as características de Marte, as características de Júpiter, as características de Saturno, falando como se fosse uma grande novidade. Mas está tudo escrito lá em 1920 e pouco pela Maria João de Deus, batendo todas as informações. Só não encontraram os seres que estão lá habitando. Claro, eles podem estar numa expressão mais sutil do que a nossa, da mesma forma que aqui no nosso planeta, a grande maioria não consegue visualizar os espíritos que aqui habitam. Mas isso quer dizer que não existe essa vida? É claro que existe. Então, está registrado isso. Outra pergunta que é feita, né? Os espíritos que superam conhecimento no seu planeta podem renascer em um outro mais evoluído? Pode. A gente vai trabalhando nessa evolução. Assim como os espíritos também mais desenvolvidos podem reencarnar num planeta inferior em termos de evolução. Um exemplo, Jesus reencarnando aqui para nos trazer valores morais, conhecimentos, ensinamentos, lições. E aí a gente já pode fazer uma lista, né? A gente pode colocar aí Madre Teresa, Gandhi, tanta gente, né? Chico Xavier e quantos, né? Que já reencarnam com esse propósito. Um outro ponto interessante aí, esse livro, né? Falamos do Provas Científicas da Reencarnação. Ele tem vários livros, é um autor que não é espírita, e existem também pesquisas em outros lugares. Entre essas pesquisas, tem uma que foi feita numa universidade nos Estados Unidos, foi feita tanto com médiums, como com pessoas em regressão. Porque às vezes a pessoa, quando está na regressão, ela fala assim, isso é imaginação, eu viajei aqui, fica com esse sentimento. Então, fazendo um mapeamento do cérebro, observou-se que a pessoa, num estado de regressão, as áreas ativadas do cérebro não eram as áreas da imaginação, mas as áreas da memória. Aí fica meio difícil de discutir, né? Diante de um negócio desse, fica meio complicado. Esse mapeamento, ou a medicina está toda errada, esse mapeamento está com defeito, está com algum problema, dá certo com todo o resto do mapeamento, mas nesse aí em especial, será que só nesse que está com algum problema? Eu acho difícil. Então, vou contar aqui alguns casos desse livro. Aqui eu preciso fazer a leitura mesmo, porque aqueles nomes todos eu me enrolo um pouquinho. Primeiro, um caso chamado caso de Prakash.
Era um menino na Índia. Abril de 1950, um menino de 10 anos chamado Nirmal, ele morreu numa cidade chamada Kozhikode. Em 51, nasceu em Shakta um menino chamado Prakash. Morreu em 50, reencarnou em 51. Vamos ver aqui. Com 4 anos de idade, o menino começou a ter o hábito de sair de casa na madrugada e correr pela rua. Que maravilha, né? A gente tem um filho com 4 anos fugindo de casa toda hora falando, eu não moro aqui, eu moro em outro lugar. Olha só. Quem tiver filho e estiver fugindo de casa falando que mora em outro lugar, pensa direitinho, procura direitinho. Quando o menino parava, ele falava que pertencia à cidade de Kozhikode, aquela cidade, e que seu nome era Nirmal e que ele queria voltar para casa. Fez isso 5 vezes seguidas. Você imagina o pai, 5 madrugadas seguidas, sair de casa que nem um doido, correndo atrás do garoto lá que está falando que mora em outro lugar. Hoje aqui alguém quando fala de mediunidade, alguma coisinha, o pessoal já fica apavorado, já fica... Imagina lá o garoto com a lembrança e saindo de casa. Em 1951. Seu tio, então, levou ele até Kozhikode, onde ele reconheceu o pai, a irmã, e chorou de alegria ao ver Tara, sua irmã mais velha, que era a que tinha mais afinidade com ele. Observa só, né? Ele achou o endereço sozinho, mas, ele não reconheceu a casa, não. Ah, Sérgio, te peguei! Ele não reconheceu a casa! Sabe por que ele não reconheceu a casa? Depois que ele desencarnou, a família fez uma reforma na casa e pintou. E reformou a casa. Aí ele não vai reconhecer mesmo, né? Como é que pode? Tem mais. Reconheceu o local, o comércio, as lojas e tudo mais, menos o que tinha sido construído, as lojas que tinham sido abertas naquele período entre 1950 e 1955. Aí ele realmente não tinha como reconhecer, né? Não é, no mínimo, intrigante para a gente ver isso, para a gente parar para pensar? Outro caso, Sukla, uma menina nascida em 54, na cidade de Bengala Ocidental. Ela, com 1 ano e meio de idade, ela costumava brincar com um pedaço de madeira ou um travesseiro que ela chamava de Minu. Quando perguntavam para ela quem era Minu, ela falava, minha filha. Até aí tudo bem, né? Uma criancinha pequenininha, com 1 ano e meio, pegar lá uma madeirinha e chamar de Minu, dizer que é a filhinha dela, que é a bonequinha dela, nada demais. Depois, nos 3 anos seguintes, ela falava sempre sobre Minu. Falava sobre o seu marido, sua família, e que eles estavam perto de Calcutá. E ela chegava e falava, olha só, meu nome não é Sukla não, meu nome é Mana. Mana, M-A-N-A. Legal. O pessoal começou a ficar preocupado, né? Ela começou a querer ir para lá e falava que se ninguém levasse, ela iria sozinha. Disse que queria chegar lá na casa do sogro. Então, em 1959, os parentes levaram ela até lá e ela reconheceu corretamente os nomes das pessoas de lá e os objetos da casa. Reconheceu tudo. Ah, isso aqui quem usava era fulano. Esse outro negócio aqui quem usava era não sei quem. Essa cadeira aqui, quem ficava aqui era fulana. E ela viu uma máquina de costura e ela ficou em prantos. Quem usava essa máquina de costura era eu. Ela identificou aquilo. E os parentes disseram que era verdade. Quem usava era ela. E aí, como é que pode, né? Ela viu, então, Minu, a filhinha dela. Uma situação meio inusitada, né? Ela pequenininha, com 5 anos, vendo a filhinha dela, mais velha que ela. Reconheceu também. Aí, o que acontece? Nesse encontro, chegou lá, encontrou todo mundo, reconheceu, mas o marido, ou o suposto marido daquela vida anterior, estava na rua. Não tinha chegado em casa ainda, ele ia chegar para o almoço. Então, quando estavam esperando o marido, ela virou e falou assim, gente, faz uma coisa,
prepara aí para ele lagostins. Lagostins era o prato predileto do marido. O marido deve ter adorado, né? Chegou em casa, estava aquela comidinha lá que ele mais gosta e tudo mais, né? Tem mais. Durante o almoço, o Ian Stevenson também não entendeu direito isso, né? Depois foi esclarecido. Todo mundo na mesa, almoçando. Quando acabaram de almoçar, quando o marido acabou de almoçar, ela, com 5 anos, pegou o prato do marido. A gente não deixa, às vezes, um restinho de comida no prato? E comeu os restos da comida do marido. Por quê? Era um hábito cultural daquele local. A esposa, depois que o marido acabava de comer, a esposa comer os restos da comida do marido, o resto do prato do marido. Quanta coisa, né? Quanta coisa. E ela fazendo isso tudo. Mais um outro detalhe. Ela falou que além de Minu, ela teve um filho que já tinha morrido. E eles confirmaram essa informação. Ela chegou lá, não tinha ninguém, poderia todo mundo ficar quieto. Aí ela comentou isso do filho que tinha morrido. E para fechar, quando ela olhou o armário de roupas da família, ela encontrou 3 saris, né, que é aquele vestido de indiano, né, aquela roupa do indiano, né, os 3 saris que ela mais usava. Tinha um número considerável de roupas, lógico, ela tinha morrido, tinha desencarnado, não ia ter muita roupa dela, tinha a roupa do resto do pessoal da casa. E tinha esses 3 que ela reconheceu. Tudo confirmado. Querem mais? Querem mais historinha? Mais casos? Acho que isso agrada, né? A gente fica intrigante, né? Fica intrigado. Um outro, Ravi Shankar. Ele lembrou ter sido assassinado na vida anterior num crime que não tinha sido descoberto. Lembrou e apontou seus assassinos. A polícia tinha dado o caso como encerrado. Ele foi, reencarnou, apontou os assassinos, as provas, o local onde foi enterrado, e diante disso, o assassino confessou o crime. Mais um detalhe aí interessante é que essa criança, ela tinha sido esfaqueada no pescoço e nasceu com uma marca de nascença, como se fosse um arranhãozinho, uma coisa, no pescoço. Espiritismo é ciência, filosofia e religião. Então, nós estudamos sobre perispírito, sobre corpo espiritual, que muitas vezes traz as marcas de nascença de vidas passadas, de situações passadas. Não estudamos que, às vezes, uma pessoa que fuma muito, ela pode reencarnar com problemas pulmonares? Não estudamos, nós estudamos isso. E, inclusive, no corpo perispiritual, é essa marca de nascença. Aí é a hora que eu vou abrir um parênteses, inclusive, para um caso que se trata muito, né, para que as casas espíritas, é uma campanha que se faz e que é muito importante, que é em relação ao suicídio. Aquela pessoa que pensa, desanimou, não vê mais saída, né, em relação à vida e tudo, e pensa em se suicidar, falando assim, eu vou acabar com o corpo físico e aí resolveu tudo. Não. Ela está cometendo uma grave agressão ao seu corpo espiritual. Ela pode matar o corpo físico, mas o corpo espiritual, além dos sofrimentos que tem, não vai morrer o corpo espiritual. E ele vai ficar todo arrebentado. Ora, se o garoto, que na vida passada ele foi esfaqueado e trouxe a marca de nascença, imagina o suicida. É como se ele se jogasse do 20º andar do prédio e não morresse. Como é que ia ficar o corpo dele? Em que estado que ele ia ficar? Ele ia ficar todo arrebentado. Ia ficar num sofrimento. Isso, em regressões, em psicoterapias, bom, a gente tem psicografias à vontade dos espíritos falando, né, o que sofreram ao cometer o suicídio, e em regressões também pessoas que contam o como sofreram
porque cometeram suicídio numa ou outra vida. Então isso fica registrado aqui, tá? Desse cuidado e a campanha de prevenção ao suicídio, o telefone do CVV, Centro de Valorização da Vida 141, em qualquer lugar do Brasil. Tem também pela internet, procura lá CVV, tem lá o pessoal atendendo para a pessoa conversar, desabafar, ser ouvida por alguém e por aí vai. Mas vamos falar de outro caso, vamos falar de mais um caso aqui. Parnad era um menino que nasceu em 1944 em Utah. Aos 2 anos e meio, ele dizia para sua mãe que ela não precisava cozinhar. Não tinha necessidade de cozinhar, não. Sabe por que não precisava cozinhar? Porque lá em Morabad, a esposa dele era uma ótima cozinheira. Fazia cada prato maravilhoso. Mãe, esse negócio de cozinhar, vamos lá para casa. A minha esposa cozinha lá, que é uma beleza. E aí, o que foi acontecendo? Espera aí, deixa eu só me encontrar aqui. Então, ele falava que o nome dele, ele reencarnou como Parnad, mas o nome dele era Parmanand, e que ele tinha morrido em 1943. Reencarnou em 44. Morreu em 43. Olha aí aquela memória cronológica. Um aninho a gente se lembra, né? Acho que ninguém vai esquecer o nome do pai, da mãe, dos parentes, depois de um ano, Por isso ele lembrava. Memória cronológica. Chegando lá, aí ele vai falando também, né? Que ele tinha uma loja de refrescos e biscoitos. E que ele tinha isso com os irmãos e que era um cara rico. Era um sujeito rico. No caminho. Então resolveram levar ele, né? Vamos lá, o cocheiro, para levar. O pessoal orientou o cocheiro para seguir as orientações dele, as recomendações do garoto. Mas para o cocheiro sempre tentar teimar com ele. Não é aqui não, é para lá. E o garoto, pega a direita. Aí o cocheiro, não, essa rua aqui não vai dar em nada. E aí o garoto, com 4 anos, tu deixa de besteira, rapaz, eu sei que eu estou falando, vem para cá. Imagina um garoto de 4 anos falando isso. Você está querendo me enganar? E tal, vamos por aqui. Chegou lá na casa. Quando ele chegou, o que aconteceu? Ele chegou exatamente nesse endereço de acordo com a orientação. Em relação à loja, ele chegou lá e resolveram fazer um teste com ele. Ele não tinha loja com a máquina de refrescos e tudo. Tiraram lá uma peça da máquina de refresco, porque ele chegou, opa, que alegria ver minha máquina de refresco, deixa eu pegar um refresco aqui. Ó, garoto, tá quebrada a máquina. Não vai ter refresco, não. Não vai ter refresco. Peraí. Deixa eu olhar aqui. Tá faltando. Vocês tiraram o parafuso aqui, ó. Bota aqui o parafuso. Agora mexe aqui. Liga. A máquina funcionou. Com 4 anos de idade. E aí? O que mais que a gente pode falar diante disso, né? Também fizeram isso. Colocaram diversas mulheres na frente dele para ele reconhecer a esposa dele. Ele não só reconheceu, como chamou a atenção dela e falou que ele estava muito chateado. Sabe por quê? Ela não estava usando o bindi. Bindi é aquela marca redonda de cor verde que fica na testa. E isso é usado apenas na cultura deles pelas mulheres, pelas esposas, mas não pelas viúvas. O garoto viu a mulher, estava sem aquilo, chegou, que negócio é esse? Como é que você tirou? Por que ousadia, que audácia, você tirou o bindi da sua testa? Eu estou aqui. Tem mais. Reprovou ela por estar usando um sari branco, como as viúvas usam, e não o sari colorido, que é aquele que as esposas costumam usar. Imagina a cara da esposa chegando lá, vendo o garoto pela primeira vez, que bonitinho, 4 aninhos, tal. E toma, cadê o seu bindi? E cadê o sari? Por que você está de sari branco? Que história é essa? Consegue imaginar isso? Aconteceu, está registrado nesse livro. Provas científicas da reencarnação. Deixa eu ver aqui. Tem um outro também, que quando ele estava na cidade, ele foi e viu, né, um senhor lá na pracinha,
e chegou: ô fulano, como é que você está? Ele olhou para uma criança, não entendeu nada, né? Eu sou fulano de tal, aqui, ó, eu estou aqui, ó, eu estou vivo. Aliás, você ficou me devendo aquele dinheiro, né, que eu te emprestei, né? Tu acabou não me pagando. Aí o velhinho falou: claro, você morreu, como é que eu ia pagar? Não tinha como, né? Então são casos assim, extraordinários que acontecem. Desse livro eu vou fechar com depois eu vou falar em psicoterapia reencarnacionista, para a gente cercar por todos esses lados dessas provas, né? Uma menina, Gnantileka, sexo feminino. Gnantileka é um nome feminino, nasceu em 1956. Ela dizia ter sido um menino chamado Tilequeracne, que morreu aos 13 anos de idade em 1954, 2 anos depois, então, que reencarnou na outra vida, e falou também que era menina na vida anterior à do menino. Então ela estava já com essa lembrança, acho que ela reencarnou de teimosa, do tipo, desencarnou, não, vai voltar, e rapidinho, e desencarnou de novo, vai voltar, e rapidinho. Então ela estava com a lembrança de 2 vidas, né, que ela estava como menina, tinha sido menino, e na anterior tinha sido menina. E aí ela comentava que estava muito feliz por ter voltado como menina novamente. Comentava que se sentia mal naquela vida que ela era menino, e ela era repreendida pelas pessoas, e o pessoal falou a ela, ao fazer o contato com os familiares daquele menino, falou que ele se sentia muito mal. O garoto gostava de pintar as unhas, preferia estar com as meninas ao invés dos meninos e tudo mais. Ela trazia a característica de quando era menina, reencarnada como homem. Contou também um outro fato interessante, de ter visto a rainha Elizabeth passando de trem. Quando o pessoal foi fazer as consultas históricas da cidade, lembra da memória emocional, do emocional coletivo, eles identificaram que a rainha Elizabeth tinha visitado o Ceilão em 1954 e tinha passado de trem pela cidade, acenando para as pessoas. A rainha no trenzinho lá, o trenzinho da rainha. Não é uma memória emocional, não é um fato marcante? Ela tinha esse registro. Então, o que acontece? São vários casos. Eu estou citando aqui eu não citei nem os 20, né, desse livro. Tem 2 casos do Brasil também. Vale a pena para estudos, lembrando que espiritismo, religião, filosofia e ciência, vale a pena conferir. Eu esqueci de novo de perguntar que horas que termina. 9h05, tem mais 40 segundos? Tá bom. Mais 40 segundos, está legal. Vou falar de alguns casos em psicoterapia reencarnacionista que vai ocorrendo, né? Às vezes uma pessoa com depressão, às vezes uma pessoa com claustrofobia. De vez em quando a pessoa chega, falo até de casos que eu já atendi, e lá no site da BPR vocês vão encontrar, se vocês quiserem pesquisar, ou quiser depois adicionar meu WhatsApp para perguntar, a gente orienta. Já tem casas espíritas que estão prestando esse serviço de psicoterapia para auxiliar as pessoas também, nas suas depressões, nas suas situações, tá? Vou contar um caso que aconteceu comigo. Uma pessoa com uma claustrofobia, e ao fazer a regressão, ela se identificou na vida anterior. Ela tinha morrido, mas ela tinha sido enterrada viva. Acharam que ela estava morta, mas ela não estava morta, ela estava viva. Foi enterrada naquela situação, foi se identificando, né, foi percebendo que estava sufocando, extremamente apertado, o ambiente, imagina no caixão, né? Se sufocando, chegou a hora que ela desencarnou. Ao desencarnar, ela não foi logo para o plano espiritual, ela ficou presa ao corpo. Por isso que até na nossa doutrina espírita estudamos sobre os cuidados, né, com a cremação, para que se dê um prazo, pelo menos um pouco maior, para aquele espírito poder fazer a sua adaptação em relação a isso. Ela ficou presa ao corpo durante aproximadamente 20 anos, acreditando que estava dentro daquele caixão. Até que um parente
desencarnou, foi enterrado no mesmo lugar, e esse parente, ao seguir para o plano espiritual, ele está indo para o plano espiritual e chega, ô mulher, o que você está fazendo aí? Você está parada aí fazendo? Tu não tá. Não, eu estou presa aqui, Você está nada, você já morreu um tempão, teu espírito já está, ó, vem cá comigo. E foi com ela, levou ela, aí ela recebeu todo o auxílio, todo o amparo, tudo mais, né? E seguiu o seu caminho. Ao comentar comigo da regressão, ela falou, Sérgio, eu tenho uma situação que se eu pudesse colocar em testamento, eu ia colocar que quando eu morrer eu só quero ser enterrada uma semana depois. E se pudesse ser num caixão de vidro, era melhor ainda. Olha a memória emocional. Ela falava que ela nunca contou isso para ninguém, senão as pessoas iam achar ela doida, né? Ser enterrada uma semana depois, e ainda assim num caixão de vidro. Essas regressões que acontecem, tem um ponto aí muito importante, tá? Elas sempre finalizam num ponto que se chama ponto ótimo. O que vem a ser ponto ótimo? Vamos imaginar o filme Nosso Lar. Quem assistiu o filme Nosso Lar? André Luiz, lá, né, desencarnou, ele está no umbral. Imagine se isso é uma regressão do André Luiz. O André Luiz, com a regressão, e ela interrompe na hora que André Luiz está no umbral. Como é que ele ia voltar, hein, da regressão? Ele ia voltar se tremendo todo, né? Ele ia voltar todo agoniado. Então, o mentor da pessoa, nessa psicoterapia, na regressão, ele vai conduzindo a pessoa, vai mostrando sim os fatos traumáticos para ela se desconectar daquilo até que chegue num ponto ótimo. Geralmente é a pessoa lá no plano espiritual, sendo acolhida pelos espíritos de luz, pelos benfeitores, igual no final do filme Nosso Lar, que André Luiz chega lá, está todo mundo recebendo ele, né, fazendo aquela situação toda. Por quê? Porque a nossa sintonia, ela fica no ponto que termina a regressão. Igual quando vamos ao cinema, se eu vou assistir uma comédia, vou ao cinema ver uma comédia, eu saio do cinema bem-humorado, eu saio mais risonho, brincalhão. Se eu for ao cinema assistir um filme de terror, eu vou sair um pouquinho assustado, não é isso? Se eu for assistir um filme de ação, eu saio agitado, eu saio, né? Se eu for assistir um romance, eu saio mais apaixonado, coração mole, né? Aquela coisa toda. Então, isso esclarece essa parte da regressão. Vou falar de um caso que já aconteceu também comigo, atendendo, de uma pessoa que tinha feito uma regressão e ela tinha interrompido num momento traumático. Por isso é muito importante ter esse cuidado, para que ninguém chegue falando, eu quero fazer regressão, eu quero mesmo. Não, peraí, tem que observar direitinho. A psicoterapia reencarnacionista é muito mais a psicoterapia de reforma íntima dos valores que a gente estuda na nossa doutrina espírita. Progresso moral, evolução espiritual. Então, ela terminou num ponto traumático e a partir daí passou um mês com uma dificuldade, se sentindo perseguida, com sentimentos estranhos e tudo mais. O pessoal queria já levar no psiquiatra, já queria dar aqueles remédios de tarja preta para ela, aqueles psicotrópicos. Mas eu atendia a filha dela e ela chegou para mim e falou, me contou, Sérgio, aconteceu isso. Eu queria fazer com você, porque ela já via que eu atendia a filha dela, ela estava com confiança para fazer comigo. Quando fizemos, a regressão começou exatamente no ponto que ela tinha parado, no ponto traumático. O mentor foi conduzindo para ela, levando, ela chegou no plano espiritual. Quando terminou a regressão, ela falou, estou vendo uma luz verde aqui, de muita paz, de muita tranquilidade, estou sentindo até as energias de Frei Luiz jorrando para cima de mim. Ela terminou, mudou. Era outra pessoa. E como eu tinha 40 segundos e eu gastei 32 segundos e meio, vou contar um último caso de uma pessoa aqui em São Paulo, no caso foi São Paulo capital, que ela, de 15 anos para cá, ela começou a apresentar a seguinte característica. Ela podia ter acabado de tomar banho, tá limpinha, cheirosinha, perfumadinha, e ela falava, eu tô com um cheiro horrível. Meu cheiro tá horroroso. E as pessoas falavam, que é isso, mulher? Você acabou de tomar banho? Tá usando aí um perfume e tudo? Não, eu tô com um cheiro horrível.
E as pessoas falavam, meu Deus do céu, e agora? Né, como é que a gente vai fazer? Aí depois, foi passando o tempo, quando ela ouvia um barulho de janela ou de porta, ela falava assim, e vocês ainda estão falando mal do meu cheiro? Aí o pessoal falava, agora que ela surtou de vez, né? Agora é que não tem cheiro nenhum, não tem coisa nenhuma. 15 anos, foi para psicólogo, foi para psiquiatra, tomou aqueles remédios de tarja preta, 15 anos, um tormento danado. E ela foi depois, então, do tipo, como última solução, buscar uma psicoterapia. Chegando lá, numa das regressões, o mentor mostrou a ela uma vida onde ela tinha uma doença de pele, lepra. A doença de pele era complicada. As pessoas colocavam a pessoa em quarentena, ficava isolada. Vocês imaginem, naquela época, não tinha, olha que maravilha, o ar-condicionado. Não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, trancada no quarto, com a hanseníase, a lepra. Quando as pessoas iam, o contato que ela tinha com as pessoas era quando iam dar o alimento para ela, quando abriam a janela ou a porta. Dava o alimento, abria a porta, vinha aquele, ai, hoje tá brabo, hein? Hoje tá horrível isso aqui. Olha a memória de conexão. Quando ela ouvia barulho de porta ou de janela, ela falava, e vocês estão falando mal do meu cheiro? E teve mais um ponto interessante. Ela reconheceu um parente daquela vida na vida atual. Um vizinho dela. Vizinho de encontrar no elevador e falar, oi, tudo bem? Nenhuma conexão maior do que isso. Nenhuma intimidade. E aí finalizou, ela foi para o ponto ótimo, aquilo tudo e tal. Ela chegando lá, na hora de fazer a análise da regressão, o terapeuta perguntou, mas vem cá, há quanto tempo esse vizinho foi morar no seu prédio? Há 15 anos. Há quanto tempo começou esse teu sentimento? Há 15 anos. Olha o que aconteceu, da memória de conexão também. Ela visualizando aquele vizinho que foi parente da vida passada, num outro corpo, reencarnado num outro corpo. Não me pergunte como, isso é da parte do inconsciente. Alguma coisa no inconsciente fez aquela conexão e ela ficou trabalhando a sua vida muito mais lá na vida passada do que na vida atual. Vale lembrar que a gente falou da psicoterapia, falou de provas da reencarnação e fundamental se faz o tratamento espiritual na casa espírita. Sem isso, fica tudo incompleto. Sabe por que fica incompleto? Porque a pessoa que está com uma claustrofobia, com uma depressão, com algum problema, alguma dificuldade, vamos falar da depressão, que foi até um estudo que nós fizemos lá em Nova Granada no sábado, né? Foi no sábado. A depressão, segundo o Dr. Bezerra de Menezes, a depressão, ela caminha de mãos dadas com a obsessão, com o obsessor, por uma razão muito simples. Eu estando com os meus pensamentos elevados, né? Geralmente nas preces que a gente faz, vamos elevar os nossos pensamentos. Por que vamos elevar os nossos pensamentos? Isso faz a gente ter uma conexão, elevar o nosso padrão vibratório para ficar compatível com as sugestões, com as energias dos espíritos de luz. Não é isso? Não é para isso que a gente faz a prece e procura trabalhar isso? A pessoa em depressão, ela eleva seus pensamentos ou ela rebaixa os seus pensamentos? Abaixa a autoestima, não acredita em nada, perdeu a fé, não confia em mais ninguém, está triste. Ela baixa o seu padrão vibratório e fica compatível com os espíritos superiores ou os inferiores? Os inferiores. Aí a obsessão, ó, deita e rola. Deita e rola. Então é fundamental. E o que ocorre? Nesse caso, tem muita gente que fala, então eu vou na casa espírita fazer a desobsessão. Legal. Eu quero fazer uma desobsessão e aí eu vou embora. Adianta? Não adianta. Sabe por que não adianta? Porque o tratamento espiritual na casa espírita, as palestras que vocês vêm aqui assistir toda segunda-feira, em outros momentos, os grupos de estudo, ele traz uma reflexão, aquilo que a gente falou da responsabilidade, para a nossa reforma íntima,
para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos e principalmente para as nossas ações, para a gente trabalhar o nosso progresso moral, nossa evolução espiritual. Aquele que vem na casa espírita e quer fazer apenas uma desobsessão, ele vai falar, eu fiz a desobsessão e não adiantou nada, eu continuo obsediado. Adiantou sim. Sabe para quem que adiantou? Para o espírito que foi doutrinado naquela desobsessão. Aquele espírito obsessor, na desobsessão na casa espírita, ele foi orientado, ele foi esclarecido, ele foi amparado, ele foi encaminhado para as colônias espirituais, para os hospitais espirituais. Para ele, aquela desobsessão foi maravilhosa. Aquele obsessor realmente foi embora, seguiu o seu caminho. Agora, o sujeito não trabalhou a reforma íntima, não trabalhou esses aspectos, continua vibrando no mesmo padrão, ele vai atrair um obsessor igualzinho ao que estava antes. Só muda o CPF do obsessor. Aí ele vai falar, essa casa espírita não adianta não, a desobsessão não adiantou nada, continuei obsediado. É claro, ele continua vibrando naquele padrão. Por isso é um tratamento que demora um pouquinho mais, né? Tem toda essa parte, tá ok? É muito importante colocar que tem que ter tudo isso, é o conjunto da obra, tá? E para a gente finalizar, já que falamos sobre ciência, eu vou contar uma história aqui de um jovem que ele estava na escola, deixa eu achar aqui, deixa eu me encontrar aqui, peraí, só um minutinho, tá vindo aqui, então tá. Um jovem na universidade, o seu professor chegou para ele e falou assim, Deus criou tudo o que existe? E aí um aluno virou e falou, sim, ele fez tudo o que existe. Aí o professor, Deus criou tudo mesmo, é? Criou mesmo, é? Então tá. Ele, sim, claro que sim. Aí o professor falou, então se Deus criou tudo, então ele fez o mal, porque o mal existe. E partindo desse preceito, de que as obras são um reflexo de nós mesmos, então Deus é mau. O jovem ficou quieto. E diante dessa resposta, o professor ficou todo feliz, né? Todo orgulhoso. Peguei ele. Viu só? Acabei logo com essa conversinha dele. E aí, enquanto ele estava assim, um outro aluno levantou o braço. Professor, eu posso fazer uma perguntinha para você? Ele falou, pode, claro, pensando, né? Vou pegar mais um, né? Vou acabar com ele também. Aí o garoto falou assim, professor, o frio existe? Ele falou, mas é claro que existe. Ora, como não existe? Você nunca sentiu frio na vida? Ele falou, professor, o frio não existe. Segundo as leis da física, aquilo que a gente chama de frio, na verdade, é ausência de calor. O que existe é calor. Quando tem pouco calor, nós chamamos de frio. Aí o professor ficou, mas que conversa doida. Eu tinha mais uma pergunta, professor. Você pode me responder? Tá bom, posso. A escuridão existe? Aí, professor, mas você nunca ficou no escuro na vida? É claro que existe escuridão. Não, professor, errou de novo. Escuridão, na verdade, é ausência de luz. O que existe é luz. À medida que tem a penumbra, é o quê? É um intermediário, né? É pouca luz. A ausência de luz é a escuridão. E aí, o professor foi ficando quieto, né? E aí o garoto chegou e falou, professor, o mal existe? Aí o professor já estava meio assim, né? Existe sim. Errou de novo, professor. É lógico que o mal não existe. O que existe é o bem. A nossa essência, ao reencarnarmos, é nosso progresso, 2.500 encarnações para a gente evoluir, é porque nós temos a semente do bem. Jesus não falou, nenhuma ovelha do rebanho se perderá, e nós não chegaremos aos mundos perfeitos. É porque a semente do bem existe em nós. Estamos num processo de evolução, estamos num processo
de desenvolvimento, cada um no seu passo, cada um no seu tempo, dia após dia, nós iremos progredindo, iremos evoluindo, e quanto mais auxiliarmos uns aos outros com a prática dos valores do amor, do perdão, da fé, da caridade, da tolerância, da paciência, da paz, da alegria e por aí vai, mais acelerado será este progresso. O mal não existe. O mal é a ausência do bem. O diretor da universidade estava passando por ali, viu aquele garoto falar isso tudo, e ele foi e perguntou: mas, ô meu jovem, qual é o seu nome? E ele disse: meu nome é Albert Einstein. Muita paz a todos e obrigado por essa oportunidade.